Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Kleber Reis. Vamos a mais um vídeo hoje para falar sobre um tema muito importante, né? Sobre a parada de hidratação. Você acha que é certo? Você acha que é correto? Né? Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre essa questão das paradas que, para mim, na minha opinião, prejudica muito os jogadores, né? Em termos de jogo, em termos de algo futebolístico, tá certo? Deixe seu like e vamos pra cima aí. Vamos assistir aqui esse vídeo. Você provavelmente já reparou que neste começo de temporada de 2026, praticamente todos os campeonatos estaduais, nacionais e continentais têm adotado a pausa para hidratação. Mas e se eu te disser que essa história pode ir muito além de uma simples parada? Antes de continuar, já deixa o like aí. É isso, galera. Vamos assistir um vídeo aqui de um rapaz aqui do canal, né? Falando sobre essa questão, né? De a gente poder entender o porquê por trás, né? Do que está acontecendo da parada de hidratação, né? Que a gente vê que não é só no futebol, mas em outras modalidades também. Mas eu falo do tratamento do futebol, tá certo? Vamos ouvir aqui. Esportivas mais valiosas, a maioria é americana. NFL, NBA e MLB, inclusive, deram um ano. Mas afinal, o que torna essas ligas tão valiosas? E assim, existem vários fatores que ajudam a explicar o porquê essas ligas são tão valiosas. Mas para o nosso tema, existe um ponto central: o tempo de publicidade. Nos esportes americanos, as transmissões são muito mais fragmentadas, com pausas comerciais frequentes que aumenta significativamente inventário publicitário. E é aqui que o futebol começa a observar com mais atenção. E quando nós olhamos para um gráfico que compara justamente a diferença dos tempos de publicidade entre as modalidades, aí nós vemos que a discrepância é muito grande. A FIFA, vendo isso, falou: opa, estamos deixando de ganhar dinheiro aqui. Por que não aumentar os tempos de publicidade com as paradas para hidratação? E mais, por que não começar a implementar isso com um maior torneio esportivo? Diante disso, a FIFA começou a se organizar para aumentar o tempo de publicidade, visando principalmente a Copa do Mundo de 2026. Em todas as partidas, independentemente do local, da cobertura do estádio ou da temperatura, haverá uma pausa de 3 minutos para a hidratação. Serão 3 minutos do apito inicial ao apito final em ambos os tempos. Essa iniciativa da FIFA acendeu um alerta no mercado, pois as partidas de futebol teriam mais pausas, consequentemente mais janelas de transmissão e, consequentemente, mais oportunidades comerciais. E antes mesmo da Copa do Mundo de 2026 começar, Vocês viram tudo aí, né? Que, querendo ou não, essas pausas de hidratação aí, termo de publicidade, termo de a pessoa ganhar dinheiro, termo de o futebol virou celeiro, né, de dinheiro para o mundo do esporte, né? O futebol ficou feio porque, claro, né, mudou muita coisa, né, dos anos para cá, e o futebol ficou feio em relação a isso, né? Porque eu sei, a gente entende que a parada de hidratação é bom para os jogadores, para poder, né, condicionar eles. Depende do jogo, onde tem um local mais forte, tiver calor e etc, né? Mas também a gente sabe que fazendo isso prejudica o andamento do jogo, né? Mas sabe que quando o time está jogando lá, os dois times, ao meu ver, você vê que o time perde a intensidade, entendeu? Por exemplo, um time está melhor do que o outro, perde a intensidade do jogo, perde o ímpeto, entendeu? Quer dizer, ímpeto, perde aquela mobilidade do jogo, o time está em cima, tá em cima do adversário o tempo todo, atacando, e quando chega na hidratação, ao meu ver, perde. E outro time fica equilibrada a situação. Quando você assiste a partida de futebol, acontece a mesma coisa. Então,
por um lado é bom para um jogador, né, mas por outro prejudica muito o time, entendeu? E outra coisa também, né, publicidade, dinheiro, tudo isso é que envolve, né? Então tudo veio a partir, claro, né, do basquete, né, que veio nas publicidades, e o futebol adotou, claro, né, por causa de dinheiro, mídia, muito dinheiro também tá acontecendo, então vem propaganda, vem disso, vem de várias propagandas, como você vê que quando tem parada de hidratação, tem propaganda, tem vários tipos de meio para a pessoa ganhar dinheiro, tá certo? Então, por um lado, a verdade é que faz bem, tem dois lados da moeda, né? Tem um lado que é bom para os jogadores e tal, mas por outro lado, quebra o ritmo, né, de andamento do jogo, tá certo? Então, por esse lado aí, essa parada de hidratação aí, não achei tão legal no futebol não, pra falar a verdade não, tá certo? Para adotar a parada com mais frequência em suas competições visando os mesmos interesses comerciais. Inclusive, a Conmebol também incorporou o protocolo em seus torneios, independentemente de qualquer fator climático, reforçando justamente a tendência global. No Brasil, a mudança também já é visível. Nos estaduais e competições nacionais, as paradas têm ocorrido com frequência, em jogos tanto de dia como à noite, e não para por aí. Até o momento do cara ou coroa pré-jogo no Paulistão começou a ser explorado comercialmente em algumas transmissões. E a promoção da semana é geladeira e fritadeira, tá bom? E ele é o mandante, eu vou deixar ele escolher o que ele quer, tá bom, Bruno? Ei, o que você quer? Fritadeira ou geladeira? Ou seja, o futebol brasileiro já entrou nessa lógica de expansão dos espaços publicitários. Agora você vê, né? Eu sei, nada contra não, entendeu? Mas pô, virou meio comercial, né? Tudo gira em torno de dinheiro, né? Pra poder. Ficou meio explícito, né? Esse negócio aí que ele falou, né? Mas hoje em dia tudo envolve dinheiro, né? Mas agora eu quero saber de você. O aumento de espaços publicitários melhora ou piora a experiência do torcedor? Porque em ligas americanas, esse excesso de pausas gera muitas críticas por parte do público. E aí, será que a gente está caminhando para o mesmo caminho? Por dentro, né? É isso, né, galera? Para falar a verdade em relação a isso, né? É horrível, né? Porque a gente não vê eu, como falei a você, né? Eu não acho uma melhora isso, não. Só prejudica muito o futebol, atrapalha o futebol com essas publicidades, né? Claro que hoje em dia tudo é dinheiro, mas para mim isso aí não agrega muita coisa, não. Só atrapalha o futebol. Cada ano que passa, né? Futebol vai ficando sem graça, entendeu? Pro torcedor, né? E fora outras coisas, né? Eu não vou falar aqui que a arbitragem, isso aqui não tá, né? Entendeu? Mas enfim, em relação à hidratação, é isso. Por um lado, ajuda, né? Cada jogadores para poder dar uma parada, né?